Olá, meu nome é Balina e hoje nós estamos na devocional número 21. Nós vamos ler Romanos capítulo 4, do verso 13 até o verso 17. Vamos à leitura. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois, se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para todos os descendentes, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aqueles do qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem. Bom, Paulo, quando escreveu esta carta, né, ele está pensando no auditório de judeus ali, né, que poderiam questionar, né, as promessas feitas, né, para Abraão, né, de Deus para Abraão, queria fazer dele, né, uma grande nação. E que viria dele reis, príncipes, né? Tudo da descendência dele. Quem abençoasse ele seria abençoado, enfim, uma diversidade de promessas. E aqui no verso 13, Paulo resume isso, né? Dizendo todas essas heranças que existem para Abraão e sua descendência como herdeiro do mundo, né? Não é esse mundo físico, né? Mas é uma nova realidade, né? Quando Deus promete novos céus, nova terra, fala do seu reino, é uma nova realidade. E Deus não fez isso pela lei, mas pela justiça através da fé, né? Os judeus achavam que era porque Abraão guardava a lei. Nós vimos isso nos últimos estudos. Por isso ele havia de herdar o mundo, né? Ele não veria isso mais na sua descendência. Então, é o seguinte, quando os judeus achavam que era porque Abraão guardava a lei, vamos lembrar, a lei, ela tinha um aspecto, né, tinha a lei cerimonial, que falava como deveriam ser feitos os sacrifícios, a adoração, as orações, né? A lei civil, que falava sobre como era o casamento, como você deveria administrar seus negócios, sobre o cultivo de terra, sobre apropriação da sua propriedade, né, apropriação de terras, divisões de terras, né, como cuidar, né, aspectos sociais ali, como cuidar de viúvas, de pessoas sem condições de se sustentar, a lei moral, né, que é toda a vontade de Deus ligada a aspectos morais, a aspectos de sua santidade. Então, o alvo da lei era mostrar como Deus é santo, né? Como a lei apresentava a nossa transgressão, né? E também como Deus haveria de nos salvar através dos sacrifícios. Então, ela mostrava, olha, você não consegue cumprir. Olha, isso daqui é a consequência. Olha, Deus manda fazer sacrifícios, porque é assim que Ele irá nos salvar. Não é que Deus não tenha apresentado a sua vontade a Abraão, né? Porque a lei ali não existia. Isso foi dado 400 anos depois, né, a Moisés. Ele instruía Abraão a cada vontade dele, né? Olha, Abraão, sai da tua terra e do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão, né, eu te darei essa terra. Então, assim, Deus sempre foi revelando, né, a sua vontade a Abraão. Nós vamos aqui abrir para fortalecer tudo isso que o 13 nos disse aqui. Eu vou até ler o 13 de novo. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Vamos abrir Hebreus, no capítulo 11,
Hebreus 11, verso 8. Hebreus 11, 8. Nós vamos ler do 8 ao 11. Olha só. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador, a nova realidade que eu tinha dito. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Então, pela fé, Abraão creu, saiu da terra dele. Pela fé, Abraão andou numa terra, que ele peregrinava, vivendo ali em tendas, ainda em Isaque e em Jacó, Então, assim, pela fé, ele obedeceu, Tudo pela fé. Então, Deus mostrava o que ele queria, Abraão cria e obedecia, Então, é o que o verso 13 aqui, voltando a Romanos 4, está dizendo, E aqui no 14, pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé, cancela-se a promessa. O que Paulo quer dizer assim? Porque não poderia ter sido pela lei, E sim pela fé. A lei da própria escritura está dizendo. Se os que são judeus, descendentes de Abraão, recebessem a herança pela lei, então eles deveriam receber por merecimento. E isso anularia a fé, pois são dois sistemas opostos, Então eles não coexistem, ou é um ou é outro, São incompatíveis. Neste caso, a promessa é aniquilada, porque quando a promessa foi feita, ainda não tinha a lei. Então, como Abraão poderia ter recebido a promessa, se a promessa fosse pela lei? Quando a lei chegou, ele anularia a promessa por Abraão. Daí, transferia a promessa, Ou não valia mais, porque agora, tudo bem, Abraão, eu te falei, você creu, você obedeceu, Apliquei justiça, então você tem uma promessa comigo, uma aliança comigo, Eu vou fazer isso na sua vida. Quando veio a lei, 400 anos depois, então acabou, anulou. Então é isso que Paulo está dizendo aqui, Por quê? Porque a promessa foi feita quando ainda não tinha a lei, Então esse é o primeiro ponto, Isso anularia a promessa se fosse pela lei, porque nem havia a lei. Aí, isso com relação ao 14, no 15, porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Então, a lei traz nada mais que a ira de Deus, Ele nos enquadra, nos mostra a nossa transgressão, A única promessa que a lei traz para nós é do inferno, é a única promessa da lei, A lei não tem essa promessa recebida através da fé e da aplicação da justiça de Deus. Então, como ela só suscita a ira de Deus, a resposta e a consequência, a promessa, vamos dizer assim, da lei é a condenação eterna, Porque não somos capazes de cumpri-la. Então, é por isso, Paulo está respondendo, por que não pela lei, Agora, Paulo vai responder no 16, por que vem da fé, Então, por que não vem da lei? Porque senão anularia a promessa de Abraão, porque a promessa foi feita ainda quando não havia lei, e não significa que Deus não mostrava a sua vontade, Abraão cria e obedecia, Mas não havia lei, e também não poderia ser pela lei, porque a lei só traz a ira de Deus, e a única consequência da lei em si, é a promessa de condenação, porque nós não conseguimos levar a ela as exigências que ela nos traz,
né? E no 16, Paulo diz assim: essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, ou seja, venha de Deus gratuitamente, sem nada do que eu faça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente o que está no regime da lei, ou seja, não é somente os judeus que viviam no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, que é nós, porque Abraão é pai de todos nós, como nós vimos no nosso estudo anterior. Então, vem da fé, por quê? Porque é pela graça. É uma fé que nos leva a receber algo que é gratuito, e fé e graça, sim, são compatíveis, né? Lembra das mãos vazias, esperando receber um dom de Deus? A salvação é dom de Deus, né? Mostra, revela como Deus é bom. Lembra que a gente falou aqui que a lei suscita a ira de Deus? Pois é, a fé, a graça, ela revela a bondade de Deus, como Deus é bom, como Ele é misericordioso, né? Então, a fim, né, que a promessa seja firme a toda a posteridade de Abraão, não somente a quem é da lei. Então, assim, o que está dizendo? Primeiro, tem que ser pela fé porque é pela graça, ou seja, é uma obra que Deus faz sem merecermos, né? Então, já é oposto, merecimento, lei, né? Sem merecermos, sem nada que tenhamos feito, graça. Sistemas compatíveis, fé e graça, né? É nós recebendo algo de mãos vazias, sem ter nada para apresentar diante de Deus, onde Deus revela a sua bondade e misericórdia, né? Então, essa promessa pode chegar a quem vivia no regime da lei, que era ali os judeus, né, que cumpria as leis civis, cerimoniais também, e também a nós que hoje as questões da lei civil e cerimonial já cumpriram seu propósito, não tem mais validade para nós, mas a lei moral ainda tem, não para nos culpar, porque temos fé que o sangue de Jesus, né, nos justifica diante dessa lei que nos condena, e, portanto, a promessa de Abraão vale para nós também. Não só para nós que não vivíamos no regime da lei, mas também aos que viviam no regime da lei, mas cria, né, nessa fé, por essa graça que Deus realiza a justificação. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aqueles no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Aí o 17 fecha com chave de ouro, né? Essa argumentação. Paulo está citando Gênesis 17, quando Deus fala que ele vai ser pai de muitas nações pela fé em Deus, né? E assim, que Deus, né? É a fé em quê? Nesse ponto nós temos que dar uma importância maior, porque a fé em quem? Que Deus é esse? Nos dias de hoje a gente vê Deus sendo apresentado de maneiras tão distorcidas, que não é conforme a sua palavra, não é conforme Ele mesmo escolheu se revelar a nós, né? Que é a palavra de Deus. Então as pessoas imaginam Deus ou conhecem Deus de maneira distorcida, né? E aqui a palavra ela fala aqueles que creu, e a gente tem ouvido isso nos últimos estudos, que através da fé, daqueles que creem de mãos vazias, ou seja, eu não tenho nada para te oferecer, Senhor, mas eu creio que o Senhor pode me justificar, né, com a sua graça. Então, mas crê quem? No 17, na parte B, o Deus que vivifica os mortos. Então, no Deus que ressuscita, nos ressuscitará no último dia, né? No Deus que chama a existência as coisas que não existem, o Deus que nos dá a vida eterna, né? Então, esse Deus, né, que nos leva a uma realidade
fora desse mundo materialista, corrompido, caído, né? É esse Deus que ressuscita os mortos, esse Deus, e ressuscita os mortos no sentido mais abrangente, porque Ele nos ressuscitou da nossa morte espiritual e nos trouxe a fé, que é um dom, né? Nos trouxe a fé nele, porque como poderíamos crer se estávamos mortos? Então Ele nos ressuscita espiritualmente para crermos nele, né? Porque nós mesmos não conseguiríamos ir a Ele, porque morto não consegue ir a lugar nenhum, né? Então Ele nos ressuscita espiritualmente, né? Então nos passa a dar uma nova vida, né? E posteriormente ressuscitará o nosso corpo no último dia, nos dará um corpo regenerado e nos levará à vida eterna. As coisas que não existem, as coisas que nós nunca vimos, nós veremos existir, nós veremos acontecer, porque Ele prometeu, e é esse Deus que promete, né, que viria o Messias, cumpre. Esse Messias nos promete voltar, nos dar a vida eterna, nos levar de volta a Deus. E Ele cumpre isso hoje na minha vida e na sua vida. E Ele promete voltar. Assim como Ele prometeu vir, né? Achavam que estava demorando, mas Ele veio, Ele voltará. Como Ele veio e nem todos o reconheceram, né? Quando Ele voltar, todos verão, todos saberão, todos se prostrarão. Então, é desse Deus que nós estamos falando, que promete e cumpre, né? E vamos aqui às aplicações, né? Primeiro, aqui não é a nossa morada permanente. Não viva neste mundo como se aqui fosse tudo. Porque de repente deu errado a faculdade, de repente deu errado a mudança de casa, né? A aquisição de um carro, um novo emprego, né? Deu errado o seu negócio, as coisas não estão indo bem, né? Nossos amados ali estão doentes, enfim, as coisas não estão bem, as coisas no país, as coisas, né, na sua família, no seu casamento não vão bem, né? E aí minha vida foi um fracasso, né? Acabou, eu não fui bem sucedido. Então, assim, não se apegue às coisas desse mundo. É maravilhoso quando Deus nos permite viver a graça de experimentar coisas bem-sucedidas como essas, né? Filhos saudáveis, filhos obedientes, casamentos prazerosos, negócios lucrativos, né? Sonhos e projetos sendo realizados, mas, assim, diante daquilo que não dá certo, você deve entender que não é só aqui. E daquilo que dá certo, não se apegue muito a isso. Por quê? Porque nós não somos dessa terra. Porque nós estamos cansados de ver gente jovem morrendo, gente saudável morrendo, né? Preocupe-se com a sua vida eterna, né? Que já começou. E viva como quem vive uma vida eterna já, né? Nesse presente. Já e ainda não, porque ainda vamos experimentar a morte, a menos que Jesus volte antes de morrermos, né? Então, a palavra para você que pensa que a vida se resume aqui, não, tá? Não se resume aqui, né? E se você, nessa vida, encontra só um vazio, não tem resposta, não tem sentido, parece que você tá vivendo fora da sua realidade, que você se sente nesse mundo como se não pertencesse a ele, talvez seja porque você não entendeu ainda que você realmente não pertence a ele, que você pertence a uma nova realidade. E por não estar vivendo essa nova realidade, você se sente sem propósito nessa vida, sem respostas, né? Entenda que Deus tem poder para isso, né? Para trazer existência às coisas que não existem. Por isso que muitas coisas que nós cremos parecem para esse mundo loucura, né? Mas vem de Deus para todos nós que cremos, né? É nesse Deus que nós acreditamos, que dá de graça a salvação, que nos regenera, nos transforma. Ele nos chama, Ele nos ressuscita, Ele nos dá o dom da fé,
né? Ele propicia, né, aquilo que nos livra das nossas transgressões. Ele faz tudo por nós, né? E o mínimo que podemos fazer e o que ele espera de nós é gratidão, é amor, né? E ele mesmo nos habilita, nos ensina, nos revela na sua palavra como ser assim, né? Sabendo que sem ele nem assim conseguiremos ser. Tudo de bom vem dele. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos esta manhã porque quantas maravilhas vimos nesse estudo, Senhor. Quantas maravilhas. Entendemos que a fé e a graça são os meios pelos quais o Senhor nos resgata. Nós cremos neste Deus que ressuscita os mortos. Sabemos que fomos ressuscitados espiritualmente pelo Senhor para uma nova vida. Ó Deus, e que seremos ressuscitados, o nosso corpo no último dia, Senhor, para viver plenamente esta nova realidade. Que possamos viver nesta vida, Senhor, como quem crê sim na vida eterna, quem já vive essa vida eterna, Senhor, na fé no Teu Filho. E o que podemos dizer mais que isso, senão, muito obrigada, Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Amém.